Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra e desde já perguntando se o dízimo é algo certo ou errado dentro das igrejas. Porque diz a palavra do Senhor que em hebraico esta palavra dízimo quer dizer maaser, que significa a 10ª parte. Ora, o dízimo veio da doutrina bíblica, do povo hebreu, da Judéia. E a Bíblia diz que nós somos vara enxertada a esta videira. Jesus não veio para os samaritanos ou para os ímpios, ele veio para o povo de Israel. E ao vir para o povo de Israel, aonde não foi aceito, ele pregou para Samaria. E pregando para Samaria, ele também pregou para os gregos. A partir daí, no ano de 1300, o padre Martinho Lutero, meditando no mosteiro, viu que tinha algo errado. Que a Igreja Católica ela segurava muito a palavra de Deus e distribuía os seus panfletos, como fazem até o dia de hoje. E aí este padre criou a Igreja Protestante. Primeiro ele fundou ela na Alemanha, e da Alemanha para os Estados Unidos, e aí para o mundo todo, chegando até o Brasil pelas Assembleias de Deus no estado do Mato Grosso. Amém, glória a Deus, um pouco da história do Evangelho. Mas diz a palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que lá em Malaquias 3:10, que o povo está roubando a Deus. Quando fala roubando, não é no sentido de fazer mal para o próprio Deus, mas para si mesmo. Porque quando esta pessoa leva à casa do Senhor aquilo que é do próprio Deus, porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se partem, ele simplesmente pede a 10ª parte, como dízimo, e a oferta alçada diante da sua presença. Porque quando faz isso, a pessoa entra num estado de obediência ao próprio Deus. E ele fala que ele abre as janelas dos céus e que ele derrama sobre nós bênção tal, sem medida, conforme o livro de Lucas, recalcada, sacudida e transbordante. Ora, o Senhor falou até mesmo a Moisés, dizendo que os filhos de Israel, quando alguém fizer um voto particular, segundo a tua avaliação, serão essas pessoas. O sacerdote, ele é instituído na tribo de Levi. A tribo de Levi, na divisão dos terrenos, Deus não deixou que ela pegasse terra alguma, mas que ela sobrevivesse com a 10ª parte de tudo que viesse das outras tribos, porque eles seriam sacerdotes eternos diante de Deus. E esses sacerdotes iriam instituir a espiritualidade através do Espírito Santo sobre a terra. Trazer à existência algo que está no reino, porque a palavra do Senhor diz primeiramente as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Nós sabemos muito bem que o fogo ele desce no altar e do altar para a igreja. A pessoa que não frequenta a casa do Senhor, ela corre um grande risco, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele vai resgatar a sua noiva, a igreja. Por isso que a Bíblia também diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Se nós somos povo santo, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, nós temos que atentar para a palavra do próprio Deus, como embaixadores, como homens de Deus, autoridades sobre esta terra, instituídos pelo próprio Deus, para carregar, propagar, impor, instituir o seu reino sobre a terra. Curar os enfermos, libertar ao cativo. O princípio desta entrega e esse significado de dízimo é um reconhecimento de tudo que possuímos vem de Deus. Quando nós levamos à casa do Senhor aquilo que é parte e cobrança do próprio Deus, conforme o livro de Malaquias, nós entendemos e reconhecemos que o próprio Deus é dono de todas as coisas. Desde o nosso fôlego de vida, porque a Bíblia Sagrada diz que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. E essa soberba de não reconhecer a soberania do próprio Deus implica na nossa vida, atrasa a nossa vida. Porque o salmista até fala
Em nome de Jesus. Por que te abates, ó minha alma? Né? Por que te abates? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da tua face. Temos que esperar no Senhor. Quando nós esperamos em Deus, até mesmo no Pai Nosso, onde fala, Pai Nosso que está no céu, vinde a nós o teu reino. Quando fala, vinde a nós o teu reino, vinde a nós a tua graça, a tua salvação, o teu poder, a tua misericórdia, as tuas dádivas, o teu crescimento. Porque vinde a nós do teu reino, vinde a nós toda a condição de sermos cabeça e não sermos cauda. Esses salmos também, o 24, fala que do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e o mundo e tudo que nele está, e aqueles que nele habitam. Nós temos que entender que o Senhor criou todas as coisas, e Ele cobra o homem esse princípio de obediência dentro da casa do próprio Deus. Nós estamos chegando num tempo em que todo crente que não é obediente à palavra de Deus, não vai haver nem mais misericórdia da parte do próprio Deus. As pessoas vão orar, e Deus não vai responder. Deus pode até manter uma pessoa com algum tipo de comida, ou até mesmo com água, dar comida para beber, dar o alimento de cada dia, porque é misericórdia. Mas não a multiplicação do pão, porque quando você traz o dízimo, que é do Senhor, e a oferta, que multiplica a 30, a 60 e a 100 por um, quando ela cai em terra fértil, conforme o livro de Lucas, nós temos que entender que esta parte, ela é do Senhor. Ela não deve ficar na mão do ser humano. Para que o próprio Deus veja o princípio de obediência e multiplique as moedas daquele que está sendo obediente na casa do Senhor. Ageu capítulo 2, verso 8, o Senhor mesmo fala, minha é a prata, meu é todo ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo que há na terra e tudo que nela existe pertence a Deus. O Senhor distribui a cada um para o que for útil, conforme até mesmo os princípios de obediência. Nós temos que entender que é do Senhor todas as coisas. O Senhor, Ele é dono de toda magnificência, e poder, e honra, e vitória. Ele é a majestade, assentado num alto trono e sublime. Mas Ele é não um Deus que é estático, parado. É um Deus que anda sempre em movimento, no mundo espiritual, no mundo vindouro, no mundo dos homens, e até mesmo impondo a sua ordem dentro do inferno. Quer serafins, querubins, arcanjos, anjos do mais alto escalão, principados, potestades, ossos do mal, luz, trevas, todo mundo tem que louvar e glorificar a Deus. Porque a Bíblia fala que tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Portanto, do Senhor é todas as coisas, tanto céus como terra. É teu, Senhor. Tudo é do Senhor. Nós temos que direcionar esta palavra para Deus. Senhor, tudo é teu. Teu reino, teu poder, tua é a glória. Senhor, o Senhor, Pai amado, é cabeça sobre todos nós. Exalta-te, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, somos os teus filhos, amados do Senhor. Pai, a tua palavra também diz, lá em Oséias 2,8, entregai o dízimo. É um ato de adoração. Deus, entregar é um ato de bondade e de fidelidade. Deuteronômio 8, Pai, lá no verso 17, diz claramente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós temos que entregar como este ato de fidelidade ao Senhor. Davi, ele nos faz uma pergunta, e ele era o homem segundo o coração de Deus. O que darei ao Senhor? O que darei ao Todo-Poderoso? Por todos os benefícios que ele me tem feito, conforme o Salmo 116, do verso 12 em diante. Pai, o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é Deus sobre as nossas vidas. Mas aquele que é dizimista, que é ofertante, até mesmo dentro desta casa de oração, na igreja Reino de Jesus Cristo, que o Senhor dê um retorno, conforme a palavra do sacerdote, que já faz a avaliação. A 30, a 60 e a 100 por um, conforme a promessa dada a esta igreja.
Senhor, se nós te entregamos o dízimo, também o mundo espiritual tem que se mover ao nosso respeito. Deus, do Senhor é todas as coisas, e o Senhor faz o querer e o efetuar das nossas vidas. Nós te pedimos o cumprimento da tua palavra, nada mais do que o cumprimento da palavra de um Deus grande. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, e porque o Senhor é o Senhor de Israel, o Senhor Deus que vive. Pai, nós devolvemos a parte do Senhor, para que haja equilíbrio nas nossas contas, para que as portas se abram, para que os clientes cheguem, para que as empresas venham a crescer, para que nós venhamos, Pai amado, andar por cima e não por baixo. Pai amado, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Meus amados, há um princípio de intercessão nesta pregação diante de Deus. Porque você vai ser recompensado pela tua fidelidade. Deus promete abençoar e Ele promete cumprir a sua parte. Mas o que é teu é aquilo que sobra na tua mão. Porque tu tem que tirar o dízimo e a oferta que é do Senhor. Assim a casa do Senhor é mantida. O Senhor fala, trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso. É uma prática. É uma prática dos administradores, daqueles que administram as coisas de Deus. É uma prática daquele que é mordomo, daquele que sabe que Deus pode tirar tudo da mão dele de imediato. Deus apenas nos dá a oportunidade de enxergarmos com gratidão esses benefícios. Deus nos dá a oportunidade de enxergar o plano dele na nossa área financeira. Nós temos que enxergar que a partir do momento que há obediência, porque a palavra do Senhor diz melhor é obedecer do que sacrificar, nós vamos fluir e as coisas vão aumentar e nós vamos ter o nosso direito em nossas mãos. Esse dízimo do Antigo Testamento, ele não está restrito só ao Antigo Testamento, não. Também o Novo Testamento fala, aonde vocês vão ver daqui para frente, que Deus ele é fiel tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós temos exemplo de várias pessoas dizimistas. Abraão, ele entregou o seu dízimo a Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7. Jacó, ele entregou também o seu dízimo. E ele prometeu em Betel, ele selou uma pedra e falou assim, Senhor, se tu for comigo, me abençoar, se o Senhor me der veste, me der comida, eu prometo que trarei o dízimo e a oferta à casa do Senhor. Ele ungiu Betel como casa de oração. Jacó, ele entendeu o princípio da igreja, já em Betel. E ele foi incluído, o dízimo e a oferta, já em Deuteronômio, no capítulo 14. Essa instituição, ela foi dada para a tribo de Levi. Levi não teve herança nas 10 tribos, na distribuição da terra, como foi falado. Mas Deus estabeleceu que eles seriam sustentados, até mesmo pelos outros povos, com a 10ª parte. Aquele que paga o preço espiritual, aquele que entra no mundo espiritual para ir para Peniel com Deus, por causa de uma nação, por causa de um povo, aquele que foi chamado como sacerdote, e eu não falo sacerdote chamado de qualquer jeito, eu falo daquele que realmente foi chamado por Deus. Esse tem o direito de brigar por um povo e entrar no Peniel com Deus para que o próprio Deus traga à existência o direito do povo. Tem que ter este conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós, em contrapartida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, somos responsáveis por alimentar este povo espiritualmente, lançar a palavra com discernimento, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento de Deus, com até mesmo a astúcia para entrar contra o reino do inimigo no mundo espiritual, fazendo as quebras, lançando as campanhas, entrando em consagração constante para brigar por uma nação, por uma igreja forte. Tem que ter conhecimento, porque ninguém entra no mundo espiritual sem conhecimento, porque o próprio Cristo falou, não ignore os ardis de Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus deste século, existem os principados, as potestades, as hostes do mal, os dominadores deste mundo tenebroso, que todos eles operam nas regiões celestiais.
nós temos que ministrar o ensino e cuidar do tabernáculo, cuidar deste altar, cuidar do utensílio da casa de Deus. Nós temos que até mesmo planejar como será a adoração do altar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que ler 1 Crônicas, capítulo 6, 1 Crônicas, capítulo 31, Jeremias, Josué, Deuteronômio, porque tudo fala sobre isso. Nós temos que considerar esses textos. Já o dízimo do Novo Testamento, nós vemos o exemplo do próprio Cristo. Muitos entregaram o dízimo alegando ser coisa da lei, mas Cristo deixou claro: não penseis que vim para abrogar a lei, e nem os profetas. Jesus não estava tirando nada da lei. Quando ele fala em Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio para abrogar a lei, ou para retirar a palavra dos profetas, ele está falando que a Bíblia é a mesma palavra ontem, hoje e sempre. Será eterna, porque passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. Jesus não veio para revogar, para negar aquilo que estava escrito. Pelo contrário, ele veio para fazer cumpri-la. Cristo também falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, conforme Mateus capítulo 22, verso 21. Ora, a César pertenciam os impostos, mas a Deus, evidentemente, o dízimo e as ofertas, porque manteria a casa do Senhor. Quando nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, como foi visto na vida dos nossos patriarcas, da raiz de Davi, o dízimo, antes de tudo, ele é instituído na lei de Moisés. Ele é espontâneo e reflete essa gratidão do povo diante de Deus. A lei, ela é usada para sustento dos sacerdotes, porque a lei institui essa tribo de Levi. Os sacerdotes são descendentes da tribo de Levi, conforme 2 Crônicas, capítulo 31. O Novo Testamento, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, passa a ser usado no sustento dos obreiros. Diz a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos 17 e 18, que esses obreiros são sustentados, os oficiais da casa de Deus, pelas dádivas que se achegam no altar. 1 Coríntios capítulo 9, versos 7 ao 14, fala que a obra é realizada pela evangelização, a assistência social, o suprimento do dia a dia da administração da casa do Senhor. Ora, aquele que semeia a semente na mão do semeador, esse vai prosperar. E onde entregar o dízimo? Ora, pelo contexto bíblico em Malaquias 3,10, o modo é imperativo: trazei o dízimo e as ofertas. É uma ordem, é um destino, a casa do tesouro, a casa de oração. E você tem que ver também Neemias 10. Muitas pessoas começam a entregar dízimo na mão de pessoas que não têm altar constituído. E isso é um erro no mundo espiritual. Ora, você pode abençoar com o que é seu, menos com aquilo que é de Deus. E aquele sacerdote que pega esse dízimo, que pega essa oferta, pessoalmente falando, o ministério dele também não anda. Porque a Bíblia, ela é taxativa: trazei o dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não pode ser entregue na mão de qualquer um. Você não pode entregar na mão de qualquer um aquilo que é do Senhor. Você pode abençoar, mas com o que é teu, não com aquilo que é de Deus. Portanto, não é correto entregar dízimo a hospitais, a creches. Isso é obra social. A pessoas carentes, isso é obra social. Você tem que tirar do que é seu. Uma observação: se o dízimo não fosse entregue na ocasião da venda de um terreno, ou até mesmo da venda de um bem, assim como aconteceu com Ananias e com Safiras em Atos dos Apóstolos, aonde caiu morto porque vendeu uma propriedade e mentiu para o Espírito Santo, dizendo que foi simplesmente por um valor X, abaixo do preço que foi vendido. E Pedro falou: por que mentiu Ananias? Por isso caiu morto. Quando a mulher chegou e mentiu também, o que aconteceu com teu marido vai acontecer contigo também. Ora,
Um apóstolo, um servo de Deus, tem autoridade para selar estas coisas. Isso não é bruxaria e nem macumbaria. Isso é vontade do Espírito Santo. Porque não adianta você entregar no altar algo que é coxo. Deus não aceita um cabrito aleijado. Ele só aceita aquilo que é perfeito. Então não adianta você mentir diante do altar. Então você tem que entregar o que é equivalente. Se José reteu 20%, um quinto, de tudo que vinha da colheita, e depois ele entregou as terras de volta e cobrou novamente um quinto, você tem que entender que o dízimo é tanto e a oferta alçada é 10%. Mas isso é voto com Deus. É entre você e Deus. O dízimo é obrigatório. A oferta te prospera a 30, a 60 e a 100 por um. Esse valor de oferta, ele é livre, mas a Bíblia, ela fala claramente a respeito das ofertas alçadas, que é o mesmo valor do dízimo. Por isso é que entra um quinto, conforme José falou, em nome de Jesus. Então eu peço que você lê a palavra de 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, Deuteronômio 16, verso 10 e 17, 2 Reis 12, verso 4, é um mandamento de Deus. Êxodo 23, 15. Você deve lembrar que, como sacrifício, não há sombra de dúvida que Deus vai te devolver. Porque você expressando gratidão diante do altar, conforme o livro de Marcos, capítulo de número 12, essa oferta vai expressar um grau de gratidão pelas bênçãos que você recebeu do próprio Deus. Levíticos 16, 17, Lucas 6, 38, fala claramente a respeito dessa benevolência do próprio Deus. A oferta alçada, ela vem do hebraico teruma, que significa pesadas. Oferta alçada parece que é um peso, difícil até mesmo de entregar no altar, mas elas são as mais altas, as mais elevadas, as mais produtivas que chegam diante de Deus, e é essa que muda o destino. Pessoas que saem da bancarrota para ser grandes empresários, porque ofereceu um sacrifício a Deus, entregou o dízimo e além do dízimo fez um voto ao Senhor. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem que entregar até mesmo ofertas especiais a Deus, para que você entenda que você é parte da construção do tabernáculo, da casa do Senhor, conforme Êxodo 25, dos muros que edifica as propriedades, aquilo que vem do próprio Deus. Várias outras promessas que você deve contribuir com alegria. Prosperidade, bênção, vem de Deus, conforme Provérbios 3:10, conforme Malaquias 3:10. Colheita em abundância, conforme lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Em Hebreus 13:16 também fala dessa abundância que vem de Deus. Malaquias 3, do versículo 8 ao 12, fala que bem-aventurado é aquele que entrega dentro da casa do Senhor, e o Senhor repreende até o devorador, o migrador, o cortador. Amado, ou você entende essas coisas, ou então não adianta você servir a Deus, para você ser qualquer um, para você andar de qualquer jeito. No céu, você ainda será recompensado, porque você ajudou a obra na terra, conforme Mateus capítulo 6, verso 4. Então, amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, quando ele tentou a Cristo, ele ofereceu todos os reinos da terra para Cristo, mas ele é posseiro, ele não é dono. A Bíblia fala que quem é dono é o Senhor. Minha é a terra, a plenitude da terra, e dou ela aos filhos dos homens para que dela se partem. Se você entender essas coisas, você vai ser chamado de bem-aventurado. Se você entender essas coisas, o Espírito Santo vai te cobrir e nenhum migrador chegará à tua tenda. Se você entender essas coisas, você vai ser chamado de grande sobre a terra. Não há prosperidade sem entrega. Não há prosperidade sem sacrifício. Não adianta você orar, porque oração gera dons. Agora, colheita é conforme o teu plantio. Então que você venha plantar e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê muita paz e que você prospere nos caminhos que você andar. Oh, graça e paz! Aleluia! Glória a Deus!